Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo, do canal Murilo Critica, e hoje estamos aqui para mais uma crítica. E dessa vez a crítica vai ser do jogo Lara Croft Shadow of Tomb Raider, tá? Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e principalmente se inscrevam aqui no canal do YouTube, que nós vamos chegar aos 100 inscritos logo logo. Bom, agora adentrando a crítica, de fato, a crítica de Lara Croft Shadow of Tomb Raider. Bom, o jogo é literalmente uma mecânica muito clássica de jogos antigos da Lara Croft e uma mistura, sim, um pouco dos jogos clássicos de aventura que nós conhecemos muitos. Um exemplo é Uncharted, tá? E Uncharted, eu não estou dizendo que Lara Croft Shadow of Tomb Raider foi uma cópia de Uncharted, porque até por sinal é o contrário. Uncharted foi uma cópia de Lara Croft. Eu sei disso, tá? Então não me pressionem nesse ponto. Eu sei que Lara Croft Shadow of Tomb Raider foi a precursora desse gênero nos videojogos, porém, não vamos dizer que ela não pegou alguns aspectos, principalmente no Shadow of Tomb Raider, de outros jogos clássicos de aventura, né? E essa dinâmica de jogo, de exploração, estilo Indiana Jones clássico, também já está muito batido. E eu mencionei isso, por exemplo, nos jogos do Uncharted, quando eu fiz a crítica da saga Uncharted. E Lara Croft Shadow of Tomb Raider, esse jogo em específico, é muito enrolado em certos aspectos e tem falhas, assim, que eu posso dizer de verdade, desastrosas na mecânica do jogo. Ah, meu Deus, Murilo, o que tu tá falando de fato sobre a Lara Croft Shadow of Tomb Raider? Eu falo mais no sentido de gameplay mesmo. Eu gosto muito de ver, por exemplo, buscar opiniões e... Cara, assim, olhando ao meu ver e com o que eu joguei, eu concordo com muitos dos fãs que falam que a movimentação desse jogo é desastrosa, tá? Porque ao mesmo tempo que você tenta pular, ao mesmo tempo que tu faz o parkour ali no jogo da Lara Croft, nesse jogo em específico, tu entende que, cara, não vai dar. E ele vai, ao mesmo tempo, te inserindo num universo maia, tá? Que essa parte eu achei interessante, que eles pegam coisas mitológicas e incrementam um pouco, que no caso seria a parte ali do apocalipse maia. Essa parte em si é muito interessante, é muito legal, mas ao mesmo tempo a história, no geral, assim, é um pouco enjoativa, tá? Tem defeitos em gameplay e tem defeitos, sim, em história de fato, tá? E eu vou ser um pouco polêmico aqui nessas questões de gameplay, principalmente no stealth também, tá? Que me decepcionou um pouco o stealth desse jogo também, que muitas vezes dá uns bugs ali, uns deslizes na hora de que tu pensa que vamos tá seguro aqui, vamos tá safe, só que não, tu não está safe. Tu percebe que, poxa, tem um bugzinho ali que o cara te demonstrou isso e... Outra coisa, os puzzles desse jogo, que eram para ser um desafio, não foram um desafio, tá? É exatamente um jogo de Lara Croft que não é um desafio. E eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, tá? Sobre toda a questão do jogo no geral. E, cara, assim, ninguém quase fala desse jogo. Ninguém quase. E, assim, é um jogo esquecido, tá? Por muitos da franquia, principalmente pelos fãs de Lara Croft Shadow of Tomb Raider, principalmente por todo o fã da franquia, principalmente ali o do primeiro, o do Rise of Tomb Raider, dessa trilogia que fizeram, que, cara,
É triste ver que esse jogo foi muito esquecido. Mas, como eu falei, não é só pontos negativos que esse jogo Lara Croft Shadow of Tomb Raider tem. O ponto alto desse jogo é colocar estritamente na parte em que tu vê um contato com uma outra civilização. Uma civilização que basicamente está sem contato com os humanos de fora. Uma civilização basicamente que sobrevivente maia, vamos colocar assim. E pra mim isso foi genial. E eu digo de passagem, ter um contato com uma civilização basicamente maia, entre aspas assim, com resquícios maia, foi muito interessante, ainda mais pela questão que eles colocam do apocalipse maia e tudo mais. Outra questão importante. Eu vou falar do desenvolvimento de Lara Croft aqui, que nesse jogo ela tem um desenvolvimento profundo e tem sim, mesmo que com todos os defeitos, tem uma das melhores cenas da franquia, que é a Lara Croft saindo na água, pegando fogo lá, que eu postei recentemente nos meus stories, inclusive. E esse jogo, ele é muito bom, com os seus defeitos de gameplay, com os seus defeitos de história, com os seus defeitos, inclusive, de flashback, tá? Ele é um jogo bom que dá pra se entreter facilmente, tá? Não é um jogo assim horrível do horrível, tá? Tem jogos bem piores do que esse. Com certeza tem jogos bem piores do que esse. Mas o que eu estou tentando retratar aqui não é questão de ser pior, não é questão de ser melhor. É a questão de toda a dinâmica de um jogo da Lara Croft, que poderia ter sido inúmeras vezes melhor. Que a variabilidade de gameplay poderia ter, com certos ajustes da movimentação, ter sido 100% melhor, né? Mas o que não vem ao caso, né? Não vem a esse caso profundo aqui. Enfim. E eu acho que sim, todo esse potencial, toda essa justificação do jogo e toda essa estruturação que ele mesmo possui. E, cara, assim, até o nome The Shadow of Tomb Raider é errôneo, mas enfim. Porque tem toda a questão da Lara Croft e tudo mais. Outra coisa que eu não gostei, tá? E eu digo mesmo, boss fight. A boss fight final ali eu não curti, tá? Porque toda a estruturação deles tentarem aproveitar toda a variabilidade que eles podiam ter aproveitado de outra maneira na gameplay do jogo, eles tentaram fazer isso no final e tipo ficou, pô, não me lembro mais como é que se faz isso, porque durante todo o jogo, durante toda a linha de história, tanto principal quanto secundária, sim, eu diria que Lara Croft não é um jogo mundo aberto, mas um mundo semi-aberto. Porque não definitivamente te faz buscar as coisas por curiosidade. O jogo ele não te convence a isso de fato. Mas ele te traz opções, tá? De mundo aberto. E depois que tu termina o jogo, tu pode ir para qualquer lugar. Então assim, eu considero semi-aberto. Porque durante a história principal tem certos momentos em que tu não pode, de fato, explorar tudo. E por isso que eu considero esse semi-aberto. E eu diria que esse semi-aberto, entre aspas, não foi tão bem estruturado também, porque tem outros exemplos de jogos semi-aberto muito melhores. Um exemplo disso é o God of War de 2018 e o God of War de 2022, ano passado, de 2022. Que são melhores, relativamente, do que esse. Eu não me lembro se o God of War Ragnarok foi nesse ano ou no ano passado. Enfim, relevem isso, tá? Só tô falando que, de fato, Shadow of Tomb Raider não cumpriu com tudo, entendeu? E esse não cumprir com tudo me deixa uma estrutura... Nhé. E eu acho que sim, tinha-se muito mais potencial para esse jogo aqui. E inclusive eu acho que os métodos de exploração envolvendo a cultura da civilização, que foram muito bons, ainda podia ter mais.
E diga-se de passagem, toda a estruturação mitológica por trás do Apocalipse Maia também podia ter muito mais. Se tu pensar no jogo todo, tudo podia ter muito mais. E se tudo podia ter muito mais, atrapalhou que decresceu outras partes do jogo. O jogo é bom, a questão da movimentação, né, não é tanto assim que nem falam. A questão do desenvolvimento da Lara Croft, dela no início está muito abalada porque ela começou o Apocalipse Maia e assim, e toda a culpa, né, que a Trindade matou o pai dela e tudo mais. E a gente vê no final uma evolução definitivamente da Lara Croft, ponto positivo pro jogo, que conseguiu desenvolver a Lara Croft do início do jogo, não é a mesma Lara Croft do final do jogo, né? Tem toda essa discussão aí por volta, por trás, né? A questão do boss final e do vilão, o antagonista não me convenceu de fato, tá? A questão da história, em uns momentos ela é muito genérica a qualquer outro jogo de aventura, em outros momentos ela se aprofunda de fato a uma mitologia que ela propõe, em outros momentos ela volta para genérico dela. E, mas não existe coisa genérica, sempre traz uma inovação. Eu discordo em parte, tá? Porque uma personagem explorando a tumba cheia de armadilhas, que tem mesma armadilhas de jogos clássicos, isso pra mim é genérico. E tem no Shadow of Tomb Raider, com certeza tem isso. E, né, tipo, tem muitas partes assim. O que eu faço, né? O mesmo de sempre. A questão do parkour, juntamente com a mobilidade, a movimentação desse jogo, é muito ruim, tá? Porque o parkour, principalmente, porque tu tem que apertar X, pular e tem que apertar quadrado no mesmo instante, senão tu cai. E eu fiquei, pra que isso? É só pular, é só apertar o X e pular e se agarrar. Enfim, coisas para complicar a gameplay desnecessário, tá? Enfim. E toda essa mescla aqui, cara, eu vou dar um 8.6 para Lara Croft. Um 8.6 para Lara Croft tá mais do que o suficiente. Mesmo com esses defeitos, continua sendo um jogo à altura, tá? E aí vem a questão, né? Tu recomendaria esse jogo? Recomendaria. Eu recomendaria pela questão da aventura. Se tu se estressar muito com a movimentação do jogo, paciência, né? Tu para um pouco, esfria a cabeça e depois volta pra gameplay. Porque eu ainda assim acho que o desenvolvimento da Lara merece todo o crédito. Eu ainda acho que a história da Trindade, de certa forma, a mitologia maia merece todos os créditos por esse trabalho do jogo. Então por isso eu dou uma nota 8.6. Terminando a crítica aqui, eu vejo vocês na próxima, que se eu não me engano é a crítica da série O Verão que Mudou a Minha Vida. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e não se esqueça, se inscreve aqui no canal. E até lá!